Brasil é amplamente considerado a maior nação de futebol da Terra, e com razão. Os canarinhos conquistaram a Copa do Mundo 5 vezes, mais do que qualquer outra seleção nacional, e contam com nomes como Zico, Pelé e Garrincha entre seus grandes jogadores do passado. Há um ditado no Brasil que diz que os ingleses podem ter inventado o futebol, mas nós, brasileiros, o aperfeiçoamos. Bem, eu fui de uma época da escola que a gente cantava o hino nacional do Brasil, com a mão no peito. E eu sempre me lembrava dos jogadores que faziam isso, sempre olhando para a bandeira do Brasil, aquela cor icônica amarela, verde e azul. Eu peguei o fim da breve parceria do ataque entre Ronaldo e Romário, talvez a dupla de ataque mais talentosa que o esporte já viu. Mas foram os 3 R's, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, que definiram a equipe do Brasil quando eu comecei a me interessar seriamente pelo futebol. Se algo como a perfeição existisse no futebol, era difícil imaginar que não se parecesse com isso. Bom, me lembro da primeira Copa do Mundo, onde o Brasil venceu a Inglaterra nas quartas de final, a caminho de conquistar sua 5ª Copa do Mundo, quebrando recordes. Isso era o que o Brasil fazia, exceto que não o faz desde 2002, há mais de 20 anos. E para quem é um pouco mais jovem do que eu, e isso que eu não sou tão velho assim, eles não cresceram com a mesma percepção do Brasil como uma equipe imbatível. Atualmente, mais da metade do elenco mais recente do Brasil não tem idade para se lembrar de o Brasil ter vencido a Copa do Mundo. Quase nem eu. Enquanto isso, jogadores como Endrick, Roque e André Santos, apontados como as próximas grandes promessas do Brasil, nem sequer haviam nascido nas últimas 5 Copas do Mundo desde 2002. De 2002 em diante, o Brasil alcançou apenas uma semifinal em casa em 2014, onde sofreu uma derrota humilhante por 7-1 para a Alemanha, a pior derrota em semifinais da história da Copa do Mundo. As Copas de 2006, 2010, 2018 e 2022 resultaram todas em eliminações nas quartas de final para a França, Holanda, Bélgica e mais recentemente a Croácia, uma nação com apenas 4 milhões de habitantes. Isso é considerado uma humilhação nacional no Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, onde o futebol não é apenas um passatempo popular, mas uma obsessão nacional. Mesmo na Copa América, o Brasil venceu apenas um dos últimos 5 torneios desde 2011, com derrotas consecutivas nas quartas de final contra o Paraguai e uma chocante eliminação na fase de grupos da Copa América Centenário de 2016. Em um grupo composto por Brasil, Haiti, Equador e Peru. Apesar de repetidos contratempos, desilusões e decepções, o Brasil ainda era o favorito ao título nos torneios de 2018 e 2022. Claramente, o Brasil ainda possui muito talento, tanto internamente quanto externamente. As expectativas para a seleção nacional continuam altas. No entanto, as performances e resultados continuam aquém do esperado. A questão é, o que está acontecendo? Bem, neste vídeo de hoje é exatamente isso que vamos tentar descobrir. E que a seleção nacional mais bem-sucedida do mundo não vence a Copa do Mundo há mais de 20 anos. O que deu errado com o futebol brasileiro como um todo, e eles têm chances de vencer novamente em breve? O Brasil conquistou apenas uma Copa do Mundo a mais no futebol masculino do que a Alemanha e a Itália, e menos títulos da Copa América. 9 do que o Uruguai ou a Argentina, que tem 15. O Brasil é considerado a referência do futebol internacional por causa de como conquistou esses torneios. Quando o Brasil dominou o mundo, eles não eram apenas uma máquina vencedora impiedosa, era um prazer de assistir e muitas vezes venciam de forma enfática. Nada encapsulou isso melhor do que o 4º e último gol do Brasil contra a Itália na final da Copa do Mundo de 1970. Os italianos estavam exaustos sob o calor escaldante e a umidade do estádio Azteca, na cidade do México, após a vitória por 4-3 sobre a Alemanha nas semifinais, que foi para a prorrogação. A seleção brasileira deixou os italianos perseguindo sombra nos últimos 45 minutos. Clodoaldo driblou 4 jogadores italianos antes de passar a bola para Rivellino, que lançou o Jairzinho e encontrou Pelé em posição central. Pelé esperou por um momento, aguardou a corrida inevitável do lateral direito Carlos Alberto, que parecia nunca se cansar, e deu um passe perfeitamente ponderado para o capitão do Brasil, que chutou com força contra Enrico Albertozzi, o goleiro da Itália. Bem, foi a encarnação perfeita em um único gol do que os brasileiros chamam de o gol bonito. A equipe vencedora da Copa do Mundo de 1970 é amplamente considerada a melhor seleção nacional de futebol que já existiu. Embora o viés recente, o advento da televisão em cores, provavelmente tenha desempenhado um papel significativo nisso. Homem a homem, as equipes vencedoras da Copa do Mundo do Brasil em 1958 e 1962 eram possivelmente ainda mais formidáveis e derrotavam as equipes de forma mais enfática. Em 1958, o Brasil marcou 10 gols nas finais e semifinais contra a Suécia e França, e nunca marcou menos de 3 gols na fase eliminatória. Em 1962, o que unia todas as equipes vencedoras do Brasil de 1958 a 2002 era seu estilo, que era uma exuberância de estilo brasileiro único. Mesmo em 1982, quando o Brasil foi eliminado na segunda fase de grupos, eles ainda jogaram o melhor futebol e foram o time favorito na maioria das pessoas. O estilo histórico do Brasil, às vezes referido como jogo bonito ou o futebol do samba, é baseado no que mais recentemente passou a ser conhecido como relacionismo, em contraste com os estilos posicionais mais comuns na Europa. Na verdade, a maioria das melhores equipes da Europa
Europa agora adota um estilo rígido, extremamente disciplinado. Ninguém representa isso melhor do que o Pep Guardiola, o treinador europeu mais bem sucedido de todos os tempos, que pega jogadores de futebol incrivelmente talentosos. Ele dá instruções muito disciplinadas sobre onde ele quer que eles estejam e o que ele quer que eles façam em diferentes fases e padrões do jogo. É por isso que os jogadores frequentemente demoram a se adaptar às demandas de Guardiola. Basta olhar para Jack Grealish. Ele foi um dos melhores jogadores da Premier League na temporada de 2020 e 2021, o que justifica porque o Manchester City pagou 100 milhões na época para contratá-lo no Aston Villa. Embora Grealish operasse pelo flanco esquerdo, ele tinha relativa liberdade para se mover, ocupar espaço e maximizar seu impacto individual no jogo. Veja o mapa de calor de Grealish da temporada de 2009 e 2020 e da temporada de 2020 e 2021. Compare isso com o mapa de calor de Grealish no Manchester City da última temporada e na temporada anterior. Guardiola quer que Grealish fique perto da linha lateral, estique o jogo, retenha a posse e leve sua equipe para o campo adversário. Grealish teve menos chances esperadas de gols e assistências esperadas e menos gols e assistências reais em uma equipe muito superior do Manchester City do que teve no Aston Villa. Mas esse não é mais o seu papel principal. Acima de tudo, o Guardiola quer controle, e Grealish tem conseguido fornecê-lo nos últimos 6 meses, pelo menos como apenas uma engrenagem dentro de uma máquina, razão pela qual ele começa em quase todos os jogos mais importantes do Manchester City. Isso é uma heresia para a visão brasileira do jogo. Um jogador como Grealish, ou mais importante Neymar, Antony ou Vinícius, jogando ao lado de outros grandes jogadores, deve ter a liberdade de sair e se expressar. Grandes equipes com grandes jogadores devem ser capazes de dominar o passe de bola e manter os ataques, mas além disso, devem ter a fluidez, a compreensão e os relacionamentos com seus companheiros de equipe para desenvolver seus próprios movimentos espontâneos e padrões de jogo. É uma forma mais natural de jogar futebol, um pouco mais caótica. É assim que a maioria dos jovens brasileiros ainda é ensinada a jogar o jogo, dentro e fora das academias. É o estilo de jogo que fez a maioria dos brasileiros se apaixonar pelo futebol em primeiro lugar. No entanto, à luz da participação do Brasil na Copa do Mundo nas últimas 2 décadas, de 2014 e 2022, parece que o Brasil tentou encontrar uma espécie de compromisso confuso entre manter a improvisação relacionista no ataque e permanecer organizado e disciplinado fora da posse contra equipes mais fracas, o que provou ser muito bem sucedido. O Brasil perdeu apenas um jogo em mais de 3 anos, contra a Argentina na final da Copa América de 2021, antes do início da Copa do Mundo de 2022. Os 4 anos e meio e mais de 40 jogos entre a derrota para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 e o início da Copa do Mundo de 2022, o Brasil sofreu mais de um gol apenas 2 vezes, e um empate por 2-2 com a Colômbia e uma vitória por 4-2 sobre o Peru. A derrota por 4-2 para Senegal no jogo mais recente do Brasil constituiu a primeira vez que a seleção havia sofrido 3 ou mais gols em um jogo desde a Copa do Mundo de 2014. Há 9 anos, quando as coisas se tornaram difíceis contra uma equipe de elite nas fases eliminatórias de uma Copa do Mundo, não é que o Brasil desmorone, pois as eliminações após a Copa do Mundo de 2002, incluindo a de 2014, foram por margens muito pequenas. Eles também não concedem muitas chances claras, mas lutam para manter o controle. Uma palavra crucial, sinônimo de Guardiola e das melhores equipes do estilo posicional. Contra a Croácia no Catar, o Brasil criou as melhores chances e provavelmente deveria ter vencido o jogo no tempo normal. Eles tiveram 11 chutes no alvo contra 1 da Croácia. Eles teriam sido mais eficazes na finalização, ou Dominik Livakovic não teria sido tão brilhante. No entanto, eles nunca dominaram verdadeiramente o jogo ou pareciam estar no controle. Na verdade, a Croácia teve ligeiramente mais posse de bola do que o Brasil, 91% a 49%, e completou mais passes, 694 contra 684 do Brasil. Para todos os lampejos de talento ofensivo como Vinícius, Neymar, Richarlison e outros, a dupla de meio-campista do Brasil, Casemiro e Lucas Paquetá, nunca conseguiu realmente lidar com Marcelo Brozovic, Mateo Kovac e, claro, Luka Modric. Talvez não seja surpreendente, dada a vantagem numérica que a Croácia tinha no meio de campo e a qualidade desses 3 meio-campistas. Também tem se tornado mais difícil para o Brasil manter seu estilo único e a identidade quando a maioria de seus melhores jogadores não joga mais dessa forma semana após semana. Muitas vezes é esquecido que o fenômeno de jogadores sul-americanos jogando quase exclusivamente na Europa é relativamente novo. Todo elenco vencedor da Copa do Mundo de 1970 pelo Brasil jogava em clubes do Brasil, e até 2002, na última vez que o Brasil venceu a Copa do Mundo, mais da metade do elenco, 13 jogadores, ainda jogava no Brasil, incluindo nomes como Dida, Placente, Gilberto Silva e Kaká. Os 10 melhores jogadores que jogaram no exterior, 5 deles eram Ronaldinho, Nielson, Roque Júnior, Nilson e Júnior. Jogaram no Brasil nos 2 últimos anos anteriores à Copa do Mundo de 2002. Em contraste, apenas 3 membros do elenco do Brasil ainda jogavam nos clubes da América do Sul, nomeadamente o goleiro reserva Everton,
o atacante Pedro e o experiente ponta Everton Ribeiro. Não concordo necessariamente que o sentimento expresso por muitos europeus que trabalham no futebol de que o Brasil deve se adaptar ou ainda mais modernizar-se para voltar ao tempo. Táticas no futebol tendem a ser cíclicas, mas sem dúvidas é muito mais difícil para o Brasil manter seu estilo quando a maioria de seus jogadores não jogou dessa forma em clubes há vários anos. A menos que haja uma grande mudança nas dinâmicas globais do futebol, se afastando da Europa e de volta para a América do Sul, o que não parece iminente, um desafio frequentemente não reconhecido para o futebol brasileiro é a hegemonia recente da Premier League. Durante as décadas de 90 e 2000, e até mesmo na década de 2010, quando os brasileiros se mudaram para a Europa em busca de mais dinheiro e novos desafios, a maioria deles foi para a Itália, Espanha e às vezes Alemanha, Portugal e Holanda. Muitos poucos tendiam a ir para a Premier League. Se você olhar para os grandes brasileiros que brilhavam na La Liga, como Ronaldo, Romário, Rivaldo e Ronaldinho, ou na Série A, como Cafu, Kaká e Falcão, os jogadores que algumas vezes definiram suas eras nessas divisões. A Premier League teve alguns jogadores brasileiros muito bons antes dos anos 2020, como Juninho, Gilberto Silva e Fernandinho, mas eles não se encaixam na mesma categoria. Talvez haja mais semelhanças culturais entre alguns países da Europa continental e o Brasil, e menos barreira de idioma em alguns casos. Mas, mais importante, o estilo de jogo representado é menos uma mudança radical do que jogar na Inglaterra. A Premier League, por outro lado, sempre foi conhecida por sua fisicalidade, ritmo acelerado, uma sensação geral de agitação que não se encontra em quase nenhum outro lugar. Agora que a Premier League se tornou tão dominante, principalmente financeiramente, os melhores brasileiros inevitavelmente estão migrando para a elite do futebol inglês. Na última Copa do Mundo, quase metade do elenco do Brasil, 12 jogadores jogavam em clubes da Premier League. Havia tantos jogadores do Manchester United na seleção do Brasil, quanto jogadores que atuavam no Brasil como um todo, e mais jogadores do Newcastle United e West Ham do que jogadores no AC Milan, Inter de Milão, Bayern de Munique e Barcelona juntos. Isso representa uma mudança radical e é algo que o Brasil provavelmente terá que se acostumar. O Brasil continua produzindo mais jovens talentosos do futebol do que qualquer outra nação da Terra, mas os mais talentosos de todos tendem a não permanecer no Brasil por muito tempo. Jogadores como Rodrigo, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Henry, Paulinho, Gaston, David Nares, André Santos, Douglas Luiz, Joel Pedro, Kaikai e Gabriel Martinelli foram todos contratados por clubes europeus antes de completarem 20 anos. Por um lado, isso significa que os melhores jovens jogadores brasileiros geralmente começam a competir no mais alto nível e treinam com jogadores de alto nível desde muito cedo. Por outro lado, isso muitas vezes dificulta conseguir jogos, às vezes atrasando o desenvolvimento deles. Eles são imediatamente reprogramados, se essa palavra não soar muito distópica, para jogar um estilo de futebol diferente. A opinião predominante no Brasil é que, considerando tudo, isso teve um efeito prejudicial no desenvolvimento dos jogadores brasileiros e, portanto, na seleção brasileira, além da força do futebol doméstico como um todo. Não são apenas os jovens talentos mais destacados que são retirados do Brasil. Cada vez mais jogadores de todas as idades e graus de talento ou potencial estão indo embora porque podem ganhar mais dinheiro em outros lugares. Mais de 3 vezes mais brasileiros jogaram ou estão jogando na Chinese Super League do que jogadores de qualquer outro país fora da China, e há mais de 5 vezes mais brasileiros na Saudi Pro League do que jogadores de qualquer outro país além da Arábia Saudita. Desde que o Estado Saudita aumentou significativamente os investimentos no futebol, principalmente para fins de propaganda interna, jogadores como Fabinho, Roberto Firmino, Malcom, Talisca, Alex Teixeira, Paulo Guerreiro e, claro, Neymar escolheram o deserto como seu novo lar. Além dos jogadores brasileiros na elite do futebol europeu, eles também jogam nas ligas do México, onde os salários muitas vezes são mais altos do que a brasileira, especialmente para jogadores medianos e em ligas europeias menores, como Moldávia, Rússia ou Ucrânia. Não apenas esses jogadores estão jogando em um nível inferior ao que jogariam se estivessem na brasileira ou em uma grande liga europeia, mas também significa que os jovens jogadores que não são imediatamente contratados aos 17 ou 18 anos estão ingressando em um sistema de ligas de qualidade inferior, e o padrão tem diminuído nos últimos anos e décadas. O futebol doméstico no Brasil também está cada vez mais caótico, uma mistura de diretores enlouquecidos, alta rotatividade de técnicos e um calendário apertado, inchado, que deixa os jogadores frequentemente cansados e suscetíveis a lesões. Nos últimos anos, clubes como Cruzeiro, Botafogo e Corinthians sofreram descidas ao segundo nível do futebol brasileiro, enquanto clubes como Bragantino, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense subiram para a Série A. No último Brasileirão, os 4 primeiros clubes foram Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, o que é bom para a competitividade, mas não reflete o tamanho ou histórico dos clubes que compõem a maioria dos 20 clubes da Série A. Então, quais são os problemas e como o Brasil pode resolvê-los? Para começar, o Brasil deve ser mais flexível e adaptável em seu estilo de jogo, sem sacrificar completamente sua identidade. Em jogos contra equipes mais fracas, eles precisam encontrar um equilíbrio entre organização defensiva e fluidez no ataque. A Premier League tem sido um sucesso para muitos jogadores brasileiros,
mas também representa um desafio para a seleção nacional, já que muitos de seus principais jogadores jogam na Inglaterra e são expostos a um estilo de jogo diferente do que estão acostumados. O Brasil deve encontrar uma maneira de integrar esses jogadores e aproveitar seu talento enquanto mantém sua identidade de jogo. Além disso, é importante abordar a questão da migração de jogadores brasileiros para as ligas estrangeiras, garantindo que haja um equilíbrio entre o desenvolvimento dos jovens jogadores no Brasil e sua experiência internacional. Isso pode ser feito por meio de parcerias entre clubes brasileiros e estrangeiros, bem como por meio de iniciativas para melhorar a qualidade da liga doméstica. Enfrentar os problemas de instabilidade nos clubes e calendários apertados no Brasil também é essencial para desenvolver jogadores de alta qualidade. Em última análise, o Brasil ainda tem um grande potencial para ser uma força dominante no futebol mundial, mas é preciso abordar essas questões para que possa se recuperar. Em última análise, o Brasil ainda tem um grande potencial para ser uma força dominante no futebol mundial, mas é preciso abordar essas questões para que possa recuperar seu lugar no topo do esporte. Na metade de suas próprias campanhas, é um ambiente rigoroso para os jovens serem lançados, onde a simpatia tende a ser escassa por parte de torcedores com altas expectativas, e o mesmo acontece com a seleção nacional do Brasil. Pode ser o caso de um punhado de equipes, como a Argentina, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália, quando se classificam, têm esperança de vencer a Copa do Mundo e acreditam que chegarão às fases finais quando tem um time competitivo. No entanto, a maioria dos brasileiros não entra em cada Copa do Mundo com esperança, mas sim com a expectativa de que o Brasil vencerá. Nas últimas 5 edições do torneio, os torcedores e comentaristas brasileiros falaram sobre acrescentar a 6ª estrela ao escudo do Brasil antes mesmo de a bola ser chutada. No entanto, em todas as ocasiões eles ficaram desapontados. Há um ditado no Brasil que basicamente se traduz como a única equipe que pode vencer o Brasil é o próprio Brasil. Ou seja, quando a seleção nacional perde um jogo, pouco crédito ou reconhecimento tende a ser dado aos talentos ou desempenho do adversário. O foco recai quase inteiramente sobre o Brasil e suas próprias falhas. Isso se baseia na suposição de que o Brasil deve vencer todos os jogos e que, se não fizerem, obviamente fizeram algo muito errado. Ninguém tem expectativas e exigências maiores do que a imprensa esportiva brasileira, que eleva as expectativas ao máximo na véspera de cada torneio e praticamente espuma pela boca se o Brasil não voltar ao Rio com um troféu em mãos. Em 2018 e 2022, como mencionado na introdução, o Brasil era o favorito para vencer a Copa do Mundo da FIFA. O Brasil ainda tem grandes jogadores que geralmente chegam aos torneios em ótima forma. A história e a tradição da seleção pode dar ao resto do mundo uma percepção ligeiramente distorcida de suas próprias vulnerabilidades. Deve-se observar que, na era moderna, não há nenhuma seleção nacional capaz de superar todas as outras, ou pelo menos não houve nas últimas 2 décadas. Para vencer a Copa do Mundo você precisa de talento, espírito e crucialmente um pouco de sorte. Fora da Copa do Mundo de 2014, que foi a equipe brasileira mais fraca a participar de um Mundial durante minha vida, que eu acompanho os jogos, e também suspeito fortemente de todos os tempos, o Brasil sempre esteve entre as 5 ou 6 melhores equipes antes de cada torneio. E eles não entram em colapso com a Alemanha nas 2 últimas Copas do Mundo, sendo eliminados na fase de grupos, ou a Itália que nem sequer se classificou. Vale ressaltar que essas são as 2 seleções mais bem-sucedidas da história da Copa do Mundo, depois do Brasil. O Brasil venceu seu grupo no Catar, derrotou a Coreia do Sul nas 8ª de final e provavelmente deveria ter vencido a Croácia, mesmo não estando no seu melhor. Se tivesse aproveitado suas chances contra a Croácia, teriam chegado às semifinais contra seu grande rival, a Argentina. E quem sabe qual teria sido o resultado daquele jogo. Se você tem um palpite sobre qual seria o resultado entre Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo do Catar, deixa aqui embaixo nos comentários, vou ficar doido para saber quais são os palpites. Bom, na Rússia, em 2018, o Brasil perdeu por margens muito estreitas para a Bélgica nas quartas de final. O Brasil teve 59% de posse de bola naquele jogo, completou 144 passes a mais do que a Bélgica e teve o dobro de escanteios, 27 chutes contra 9 da Bélgica e 9 chutes no alvo contra 3 da Bélgica. Cada campanha fracassada na Copa do Mundo está repleta de histórias de azar e foi um jogo razoavelmente equilibrado. Vamos deixar claro que o Brasil não atropelou a Bélgica ou algo parecido, mas é apenas outra ilustração das margens estreitas que o futebol tem. Além disso, França, Bélgica e Brasil foram, quase com certeza, as 3 melhores equipes daquele torneio. Aconteceu que 2 delas se enfrentaram nas quartas de final. Se você estiver procurando fraquezas evidentes na equipe brasileira, as posições de lateral, centroavante, a dependência excessiva de Neymar têm sido problemas de longa data. É muito estranho para o Brasil, que historicamente produziu mais laterais e centroavantes de destaque do que qualquer outro país do mundo, ter dificuldade nesses setores. O Brasil tem enfrentado a falta de um verdadeiro camisa 9 de classe mundial desde a aposentadoria de Ronaldo da seleção.
Mesmo ele, em seu último jogo pela seleção em 2006, estava longe de sua melhor forma. Adriano parecia ser o herdeiro de Ronaldo em 2004 e 2005, mas humanizando um tornozelo e na alma, como ele diz, fez com que sua carreira decaísse ainda mais rapidamente do que a sua ascensão. Desde 2006, os centroavantes titulares do Brasil em Copa do Mundo foram Luiz Fabiano, Júlio Baptista, Fred, Gabriel Jesus e Richarlison. Todos esses jogadores são ou eram muito bons e de forma alguma quero denegri-los. No entanto, não acho exagero dizer que se tivesse nascido em qualquer outra época da seleção brasileira anterior aos anos 2000, alguns deles teriam dificuldade para conquistar alguns poucos jogos pela seleção, muito menos liderar o ataque do Brasil em uma Copa do Mundo. Houve um tempo em que Giovanni Elber era o artilheiro do Bayern de Munique, vencendo a chuteira de ouro da Bundesliga e só conseguiu ganhar 15 convocações para a seleção brasileira. Raíton marcou 34 gols em uma única temporada no Stuttgart e nunca ganhou uma única convocação. Grafite marcou 35 gols na temporada do título da Bundesliga com a Wolfsburg e só ganhou 4 convocações. Afonso Alves só ganhou 7 convocações, apesar de marcar 48 gols em 50 jogos nos Países Baixos. Swanny Anderson é o 6º maior artilheiro estrangeiro da história da Liga One, tendo vencido 3 chuteiras de ouro da Liga com o Mônaco e o Lyon, além de um prêmio de jogador do ano na Liga One. Mesmo assim, ele foi recompensado com apenas 6 convocações. Eu poderia continuar, mas você provavelmente entendeu a ideia. Isso sem mencionar os prolíficos atacantes que o Brasil costumava ter em suas próprias ligas extremamente competitivas, como Túlio, Washington e Ramon Menezes, que raramente tiveram uma chance na seleção. Resumindo, o Brasil costumava ser mimado na posição de centroavante, enquanto agora está em falta. O camisa 9 do Brasil, na Copa do Mundo de 2022, marcou apenas um gol em 27 jogos na Premier League na temporada anterior com o Tottenham. Há 20 ou 30 anos, isso não teria lhe garantido uma vaga no ataque da seleção brasileira. A situação é semelhante nas laterais. Nilton Santos e Jairzinho Santos, sem parentesco, efetivamente inventaram laterais ofensivos ou pelo menos os popularizaram no cenário mundial. Desde então, o Brasil teve jogadores como Carlos Alberto, Leandro Branco, Roberto Carlos, Cafu, Marcelo e Dani Alves. Não é apenas que o Brasil não tenha mais algum desses calibre. Eles agora têm laterais inferiores a quase todas as principais seleções nacionais com as quais competem na Copa do Mundo. Danilo, Renan Lodi, Alex Telles e Emerson não são jogadores ruins, mas dificilmente conseguiriam vaga nas seleções da Inglaterra, França ou Portugal. Além de Neymar, que pode ser uma figura controversa para algumas pessoas devido às lesões, escolhas de carreira, o apoio a ex-presidente do Brasil, ou uma combinação de todos esses fatores, não há dúvida de que ele é e tem sido um dos melhores jogadores de futebol do mundo há mais de 10 anos. Isso, eu já fiz vários vídeos dele aqui no canal, e se você quiser dar uma olhadinha sobre o que eu falo sobre o Neymar aqui no canal, só você ver um desses 2 vídeos aí no card. Bem, o fato é que Neymar foi apontado como um jogador excepcional desde os 14 anos de idade. Não houve outros talentos brasileiros de sua geração. O peso das expectativas sobre ele desde a infância deve ter sido insuportável. Eu também falo dessa expectativa grande que colocaram no Neymar nesse vídeo aqui. Tá aí no card também. Bem, apenas o fato de se tornado um dos melhores jogadores do mundo e o artilheiro máximo do Brasil, empatado com Pelé com 77 gols, pelo menos no que diz a respeito à FIFA, é bastante notável. Às vezes parece que as expectativas em relação a Neymar seriam impossíveis de serem cumpridas por qualquer jogador. Costuma destacar que Neymar não liderou o Brasil à glória na Copa do Mundo e não tem momentos icônicos como Ronaldo, Ronaldinho ou Romário, mas a pressão sobre esses jogadores sempre foi compartilhada. Se por algum motivo Romário não estivesse em sua melhor forma, ele tinha jogadores como Bebeto ou seu antigo parceiro de ataque e inimigo Edmundo ao seu lado. Se Ronaldo, Ronaldinho ou Romário tivesse um dia ruim, os outros 2/3 da trinca estavam lá para compensar, com Kaká, Juninho e Danielson esperando no banco. Neymar terá 34 anos na próxima Copa do Mundo e poderá ter passado os últimos 3 anos vivendo como um rei da Arábia Saudita e jogando em um nível de futebol muito inferior. Ele ainda pode fazer parte do elenco do Brasil, talvez até desempenhando um papel importante, mas seria imprudente assumir que o Brasil ainda será capaz de construir uma equipe em torno dele, especialmente quando, mesmo em seu auge, jogando na Liga dos Campeões com PSG e Barcelona, Neymar sozinho não conseguiu levar o Brasil à Copa do Mundo. Bom, a Argentina pode ter vencido a Copa do Mundo de 2022, mas foi a única seleção da CONMEBOL a chegar nas quartas de final nas 2 últimas edições do torneio. Na última Copa do Mundo, a Argentina e o Brasil foram as únicas 2 seleções da CONMEBOL a avançar para a fase de mata-mata. Equador e Uruguai foram eliminados na fase de grupos. Eu quero constar mais uma coisa aqui. Deve-se observar que a programação de viagens e jogos para o Brasil e as equipes brasileiras pode ser extremamente extenuante. As equipes sul-americanas têm que jogar 18 partidas indo de Caracas, da costa do
do Mar do Caribe, na Venezuela, até a altitude insuportavelmente alta de La Paz, na Bolívia, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Em contraste, as equipes europeias geralmente jogam apenas 8 ou 10 partidas, acumulando muito menos milhas aéreas no caminho para os maiores torneios do futebol mundial. A situação semelhante em termos de futebol doméstico no Brasil, que por si só é quase do mesmo tamanho que a Europa, operando em uma liga nacional e competição em todo o país. A combinação de jogos e viagens não é ideal em termos de desenvolvimento físico e desempenho. E bem, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Tite estava no comando desde 2018 e renunciou, como havia prometido, independentemente de como o Brasil saísse. Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, assumiu o comando nas próximas 3 partidas do Brasil, que não correram muito bem, com 2 derrotas. Posteriormente, Fernando Diniz foi nomeado. Há dúvidas sobre se ele é o treinador definitivo, pois a Confederação Brasileira do Futebol, a CBF, o considera um treinador interino, alegando que ele é uma nomeação em tempo integral, supervisionando uma fase de transição. No entanto, o fato é que ele assinou apenas um contrato de 1 ano, que terminará antes da Copa América de 2024, e ainda é empregado pelo Fluminense, conciliando ambos os papéis. Carlos Ancelotti tem sido apontado como a escolha de longo prazo do Brasil a partir de 2024, e como um homem para levar o Brasil à Copa do Mundo de 2026. Embora a ideia de um estrangeiro treinando o Brasil, algo que só aconteceu em 9 partidas em toda a história da seleção, cada vez mais as pessoas estão se aquecendo por essa ideia. Desespero requer medidas desesperadas, e de muitas maneiras a nomeação de Ancelotti faria todo sentido. Entre todos os grandes treinadores europeus dos principais clubes, ele é o que menos prescreve taticamente em sua abordagem e permite maior liberdade para seus jogadores de destaque. Além disso, ele é o vencedor com títulos de liga nas 5 grandes ligas europeias, além de 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA, com Milan e Real Madrid. Do ponto de vista de Ancelotti, ele basicamente encerrou sua carreira no futebol de clubes, agora com 64 anos de uma Copa do Mundo que o Brasil poderia oferecer uma ótima chance de vencer e daria a chance de conquistar tudo antes de se aposentar. Quanto ao Brasil, a nomeação de Ancelotti está supostamente acertada e será entregue em 2024, às vésperas da próxima Copa do Mundo. No entanto, fontes em Madrid afirmam que nenhum acordo formal foi feito e que neste momento há apenas um interesse informal. É uma situação um tanto bizarra. Rogério Caboclo, presidente da CBF, já anunciou publicamente a nomeação de Ancelotti, mas não houve comentários oficiais do Real Madrid ou do próprio Ancelotti, exceto por Ancelotti comentando o seguinte: se for verdade que uma seleção como o Brasil me quer, isso me deixa muito feliz. Parece provável que a mudança concretize, mas até então deixe o Brasil em um estado de incerteza contínua. Após as repercussões da Copa do Mundo de 2022, o futebol brasileiro enfrenta uma crise de identidade, caos doméstico, fuga de capital, dependência de uma superestrela envelhecida, sem substitutos óbvios, falta de competição continental, uma federação gananciosa, incompetente e incerteza no comando. Apesar de tudo isso, eles ainda são uma das melhores seleções nacionais do mundo. Não é o melhor momento para o futebol brasileiro, de forma alguma, nem para as 2 últimas décadas, mas é uma crise apenas pelos padrões ridículos que o Brasil brasileiro se estabeleceu para si mesmo. Em alguns aspectos, e isso não será uma comparação popular, o futebol brasileiro se parece um pouco com o futebol inglês na minha infância. O talento está lá, ainda existem grandes jogadores, mas falta identidade e crença. E há uma expectativa, ou mesmo arrogância em relação aos torneios que deixam a nação em situações desconfortáveis. É um sentimento de estagnação e mentalidade que pode ser difícil de mudar, repleto de histórias de azar e envolto em nostalgia. O Brasil está em um lugar diferente em termos de história do futebol, mas está vivendo uma crise de identidade muito semelhante. Apesar das diferenças nas qualidades atual do elenco em comparação com o que a Inglaterra tinha na década de 90. O Brasil pode voltar a ser um competidor temível em futuras edições da Copa do Mundo, mas isso exigirá uma reforma significativa em sua mentalidade e abordagem, além de desenvolver talentos na próxima geração que possam liderar o país de volta à glória. A história e a paixão pelo futebol estão profundamente enraizados no Brasil e há potencial para renovação e sucesso no futuro, porém, a jornada para recuperar sua posição de destaque no cenário internacional será desafiadora, especialmente com a crescente concorrência de outras seleções nacionais e as mudanças no futebol global. Como fãs, só podemos esperar que o Brasil continue a se esforçar para se destacar e encantar o mundo com seu futebol, independentemente dos obstáculos que ele está enfrentando. E lembre-se, não esqueça de sair desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Garanto pra você que sempre vamos tentar melhorar e trazer o melhor conteúdo possível. Eu sei que essas histórias são incríveis e você quer ouvir mais sobre o futebol. Então basta clicar nesse vídeo ou a playlist bem aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.